e os demais presentes, alunos da pós-graduação que estão assistindo. Hoje nós vamos ter a defesa da dissertação da aluna Ana Beatriz Barbosa, que fez um trabalho na linha de Geografia Física, com foco em Geomorfologia, trabalho esse intitulado Condicionamento do Relevo ao longo de zonas de falhas com bandas de deformação na bacia sedimentar do Rio do Peixe. Ana, você vai ter, eu vou explicar aqui brevemente a sistemática do trabalho, de apresentação e de como vai ser digamos, a logística da avaliação. Você vai ter aí até uns 30 minutos, acho que isso é suficiente para você fazer o seu trabalho. Em seguida, abrimos a participação da banca para arguição, e aí tem um tempo mais livre, né, uma banca pequena, para nós podermos interagir. Depois, sobre sigilo, a banca se reúne e a gente decide, né, pela aprovação ou não do seu trabalho. Então, sem mais delongas, nós podemos iniciar. Então, Ana, por favor, a palavra está com você. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Novamente, né, reiterando o que o professor já falou, agradeço a todos que estão aqui, tanto pela banca como todos os meus colegas. Para mim é um motivo de muita alegria compartilhar esse trabalho com vocês, intitulado Condicionamento do Relevo ao longo das zonas de falha com bandas de deformação na bacia sedimentar do Rio do Peixe, Brasil, e esse trabalho foi orientado pelo professor Rubson Pinheiro Maia. Bem, para a gente começar, a diversidade de formas que nós temos no Nordeste brasileiro tem relação direta com 4 importantes elementos, a saber o clima, a histologia, a estrutura e a tectônica. E dentro dos domínios geológicos que nós conhecemos, as bacias sedimentares são uma síntese, por assim dizer, de toda essa relação bastante complexa que nós temos. Por quê? Porque a formação de bacias pressupõe temperismo de rochas pré-existentes, então tem a ver com a ação climática. A deposição, o regime tem a ver também com a história tectônica, e essas regiões podem ser afetadas por falhas e deixando aí cicatrizes estruturais, né, nessas regiões. Então, essa relação complexa, ela pode fazer com que tais regiões sejam mais ou menos resistentes ao intemperismo, que aqui aparece com uma palavra muito chave para a nossa pesquisa. Dentro das bacias sedimentares, regiões sedimentares porosas que são afetadas por deformação, elas podem conter estruturas que nós conhecemos como bandas de deformação. No canto superior direito de vocês, onde tem as linhas brancas do slide, vocês podem ver pequenas nervuras que correspondem às bandas de deformação. Essas estruturas, elas foram identificadas em Utah, nos Estados Unidos, na França, no Egito e também no Nordeste brasileiro, compreendendo as bacias, tanto a bacia do Rio do Peixe, que é a nossa área de estudo, como também a bacia do Recôncavo, do Cano-Jatobá. E a literatura fala que essas regiões, elas coincidem com trechos que possuem uma resistência ilegal. Dentro disso, a gente elencou 2 principais perguntas. A primeira delas é por que as bandas são mais resistentes ao intemperismo? O que é que está acontecendo ali que está fazendo isso ser mais resistente? E a segunda, mas não menos importante, até diria que a mais importante delas, é qual é a resposta geomorfológica que as bandas de deformação elas podem ocasionar. Dentro disso, os objetivos da pesquisa, o geral, o central que nós temos, foi o de entender o papel que essas bandas elas têm na resistência ao intemperismo de zonas sedimentares que são afetadas por deformação, e usamos a bacia do Rio do Peixe como nosso estudo de caso. Para que esse objetivo geral fosse alcançado, nós temos 5 objetivos específicos, 4 deles enfocados nos 4 primeiros elementos que nós falamos. Primeiro tem a ver com a história tectônica e geológica dessa região, entender
padrões, a influência estrutural nessa região, bater isso com os autos que foram encontrados na bacia, entender a importância da litologia para a resistência diferencial dessa região, e, por fim, mais ou menos importante, relacionar elementos estruturais, tectônicos, mitológicos e climáticos para entender como que essa área ela evoluiu, né? E a nossa área de estudos, ela está localizada no Nordeste brasileiro, ela pega o extremo leste do Ceará e o oeste da Paraíba, e é uma região, assim como grande parte do Nordeste, está situada dentro do clima semiárido, com uma pluviosidade média de 700 milímetros anuais, só que isso pode também diminuir. Essa região, em termos geológicos, vocês podem reparar que do polígono da bacia para cima, vocês têm linhas pretas em um sentido, da bacia para baixo, você tem linhas que são, né, zonas de falha em outro sentido. Isso atesta uma localização bem estratégica que essa bacia tem, e atesta também a geologia por demasiado complexa. Ela está localizada numa província que nós chamamos de Província Estrutural Borborema, e ela é caracterizada por terrenos de diferentes composições, diferentes cidades, que foram misturados durante a orogenia brasiliana. Esses terrenos vocês vão conseguir identificar nas cores verde, nos tons de rosa para roxo, e isso são mitologias, e azul também, e são mitologias por demasiado antigas, na casa dos 2 bilhões de anos, 900 milhões de anos, por aí, e nós também vamos contar com as manchas em vermelho que correspondem aos granitóides brasilianos. Sobre essas mitologias, nós temos um segundo episódio que foi fundamental para a estruturação dessa região, que foi a separação do Gondwana. Esse episódio, ele responde pela estruturação de várias bacias no Nordeste brasileiro. Vocês podem reparar na figura B, no extremo, no canto superior direito de vocês, temos a bacia Potiguar, no canto inferior esquerdo, a bacia do Araripe, e entre essas duas grandes bacias, nós temos aí a bacia do Rio do Peixe. Tudo isso no passado, obviamente, foi parte de uma mesma região, a mesma superfície de deposição, e essa região nós conhecemos como trem de Cariri-Potiguar. Ao longo desse processo, né, que foi acontecendo, nós tivemos essas 3 principais deposições, do mais antigo para o mais novo, Antenor Navarro, Souza e Rio Piranhas. Antenor Navarro ela é composta por arenitos, finos ou mesmo grossos e conglomeráticos. A formação Souza remete a um ambiente mais calmo, onde nós temos silicites, argilitos e também margas calcárias. E a formação Rio Piranhas tem uma composição aí um pouco parecida com Antenor Navarro, também contando com arenitos nessa região. Dada essa complexidade geológica associada ao clima semiárido, nós temos um relevo que varia entre plano a suave ondulado, onde nós podemos contar com ocorrências de afloramentos, de relevos saprolíticos, mas também de cristas nessa região. E os solos desse trecho que nós estamos estudando são rasos e pedregosos. Para que a nossa pesquisa ela fosse viável, nós trabalhamos com análise temporal em escala de tempo geológica, tentando entender aí essas 5 variáveis que nós temos, a saber, altitude, litologia, estrutura, grau de deformação e clima, entendendo como é que esses elementos eles repercutiram no intemperismo e deram uma resposta aí diferencial para os trechos deformados da bacia do Rio do Peixe. É importante falar sobre isso. E a análise da pesquisa ocorreu em 3 principais escalas, buscando entender como que o micro repercute no macro e vice-versa. Então, contexto regional, a escala de sensoramento remoto, a escala de afloramento e também a visão microscópica da rocha. Essa perspectiva ela foi debruçada em 4 principais braços de procedimentos técnicos. O primeiro deles está relacionado com o levantamento bibliográfico, onde nós levantamos tanto teses, artigos, dissertações, como também as cartas geológicas, os dados matriciais, que foram usados posteriormente para a extração de lineamentos e análises geomorfológicas. Os trabalhos de campo, que tanto reconheceram a área de estudo, levantamos os dados aerofotogramétricos por meio do drone Phantom 4 Pro. Também levantamos dados geomecânicos,
coletamos dados de densidade, de espessura das bandas de deformação e analisamos como é que o relevo ele se comportou, ele se comporta frente a esse grau de deformação. O terceiro braço, que é o PDI, nós temos a elaboração dos mapas e toda essa análise dos dados, tanto do drone como das imagens ALO pulsar e por aí vai, onde nós extraímos os lineamentos positivos de relevo, tratamos essas imagens, fazendo composições coloridas, e tentamos fazer sobreposições dos dados de lineamentos, como também com as ocorrências de bandas de deformação. Todo esse arcabouço de informação foi dialogado nas análises de gabinete, onde nós amarramos as 3 principais escalas de análise, correlacionamos as variáveis que modelam relevo, e, por fim, nós elaboramos um traçado evolutivo, um modelo de exumação das regiões deformadas da bacia sedimentar do Rio do Peixe. Dentro disso, os resultados que nós encontramos, a primeira parte deles, em escala regional, diz respeito aos lineamentos positivos de relevo. Primeira coisa que vai deixar bem claro é que o embasamento possui uma quantidade muito maior de lineamentos positivos do que a bacia. Mas o que é importante a gente deixar claro é que há uma relativa coincidência entre a principal direção encontrada desses lineamentos, que é a direção nordeste-sudoeste. Quando a gente volta lá para o mapa geológico, a gente nota que há várias falhas de direção nordeste-sudoeste, e isso casa com o sistema de falhas Porto Alegre, mostrando como que ele está sendo importante, no caso da bacia, né, para essas feições positivas que nós encontramos na área. Os lineamentos eles foram extraídos considerando embasamento e bacia, e nós identificamos 7 domínios estruturais. 4 deles são do embasamento e os 3 são da bacia. No embasamento, o que a gente reparou é que as feições positivas mais expressivas em termos de direcionamento, de alinhamento, correspondem aos ortognáceos, que são aquelas topologias mais antigas que a gente mostrou no mapa geológico e que estão aí na cor rosa mais forte. Nós também notamos que as pistas, os maciços e os vales bem encaixados estão coincidindo com as regiões de maior densidade de lineamentos positivos de relevo. Nós também notamos que, tirando o maciço do Pereiro, que é o compartimento geomorfológico mais elevado da região, os demais granitóides brasilianos estão casando com as regiões de menor densidade, e a expressão topográfica dela não é muito expressiva. E nós notamos também que o comportamento do entorno ele vai ter uma influência no encaixe atual da bacia, né? Olhando especificamente para a bacia, como eu falei, temos 3 domínios que a compreendem. Especificamente no domínio 5, na região, vocês conseguem ver meu mouse, né? Nessa região aqui, onde nós temos a banda pectoral da bacia, os lineamentos que estão aqui, eles não casam com deformação ou algo assim, mas com acamamento da formação Antônio Navarro. Os trechos que a gente percebe maior deformação é nessa região, onde pega o fim do domínio 5, o domínio 6 e o começo do domínio 7. Isso fica mais claro quando a gente olha o mapa do lado direito de vocês, onde as manchas de densidade média, que para a bacia são altas, né? Elas estão casando também com as ocorrências de bandas de deformação. E, de longe, esse é um dos principais resultados que nós encontramos, que há uma coincidência entre as ocorrências de bandas de deformação, tanto que foi encontrado em campo, como nas literaturas anteriores, e os altos, e esses lineamentos positivos da bacia. Como a gente falou, tem regiões que não casam, né? Regiões altas ou lineamentos positivos não necessariamente casam com deformação. Então, isso nos leva ao seguinte posicionamento, é que nem tudo que está elevado na bacia tem a ver com as bandas, mas onde nós temos bandas, nós temos uma resposta diferenciada ao intemperismo. Notem, nós elaboramos 6 perfis lineares. Esses perfis, eles reparem que as bolinhas rosas estão coincidindo com locais elevados, e isso é importante porque isso foi em escala de censuramento remoto, de uma imagem que é uma imagem de radar. Então, é provável, né, e com certeza que em campo a gente conseguir encontrar uma quantidade superior de feições elevadas e que casem com as bandas de deformação.
Indo para uma escala mais de afloramento, as figuras A, B e C mostram os três principais tipos de bandas, vamos dizer assim, as classificações que nós encontramos. Na figura A, notem que nós temos as bandas aí como estruturas do tipo single, elas podem se aglomerar, e vocês anotam na figura B que a resposta já é um pouquinho mais saliente, onde nós temos os clusters, e isso pode evoluir para uma superfície de deslizamento, que é essa slip surface que nós temos aí, onde nós temos a falha propriamente dita. Mas notem que no entorno dessa slip surface nós temos aí várias e várias bandas de deformação. Em termos de repercussão geomorfológica disso, nós olhamos a região que não está deformada e comparamos com a região deformada. No trecho que não é deformado, nós notamos um comportamento meio que sanfonado. Onde nós temos os estratos argilosos, eles estão mais recuados. Onde nós temos os estratos arenosos, eles estão mais salientes, né? Isso está bem nítido na figura A. Quando a gente começa a entender como que as bandas vão se comportando no relevo, notem na figura B, que é uma zona mais simples, né? Uma zona complexa de influência de falha, mas notem que a intersecção das bandas, ela já gera um pequeno nódulo. Mas comparem isso com a figura C. Olha como que a resposta ela é muito mais expressiva quando nós temos uma zona complexa de dano. Né? É a resposta morfológica bem mais positiva do que quando você compara com a figura B. E na figura D, nós também notamos que nessa região complexa, né, de dano, nós também temos corredores de fratura, que inclusive casam com as gramíneas que nós temos aí na figura D, né, resposta morfológica negativa. As zonas de fratura são importantes para o intemperismo, são grandes pontos de partida. Entrando agora numa escala mais microscópica, nós trabalhamos com 2 perfis geomecânicos, e nós notamos que os trechos mais deformados estão casando com os maiores valores de resistência. Então, os valores de rebote do martelo de Schmidt foram superiores a 35, até mesmo a 40, nas zonas que nós temos essa confluência das bandas de deformação. E, além disso, além de ter uma resistência maior, nós também notamos que onde nós temos bandas de deformação, nós temos uma redução de 60% da porosidade, quando você compara com o setor que não tem bandas de deformação. Tudo isso que a gente falou vai ter uma repercussão no relevo. E aí, dentro disso, nós trouxemos uns afloramentos que nós estudamos de maneira mais específica, e nós notamos esse comportamento que vocês podem ver nesse bloco. Na região não deformada, que casa com o protólito, o relevo ele é mais planinho, onde você tem mais cobertura pedogenética e tal. Quando você migra para uma região de uma complexidade baixa, você já tem bandas de deformação, a densidade não é tão grande, mas notem que o relevo vai ficando um pouco mais acidentado, só que notem como que isso fica mais expressivo na zona de dano interna, que é onde nós temos os clusters e as maiores densidades de bandas de deformação. Isso permite a gente notar que há uma relativa coincidência entre a presença de bandas de deformação, ou melhor, da confluência delas, da densidade considerável delas e da resposta positiva que nós temos no relevo. Para a gente discutir aqui um pouco, de maneira bem breve, o que a gente encontrou na pesquisa com aquilo que a literatura fala, nós notamos que a literatura fala de uma comparação onde lineamentos rúteis, eles são tidos como falhas e fraturas e têm a resposta geomorfológica negativa, ao passo que os dúcteis têm resposta positiva. Na nossa pesquisa, nós encontramos que, tanto pelas leituras sobre bandas de deformação, que essas estruturas elas se formam em regime rútil. Então, e nós notamos que tem uma coincidência entre as ocorrências de bandas de deformação e os lineamentos positivos da bacia. Dentro disso, a gente se pergunta o seguinte: os lineamentos positivos da bacia, eles seriam considerados rúteis? Nesse caso, a resposta seria sim. Já que esse método ele foi muito eficiente para a nossa pesquisa. Vale ressaltar que, para o embasamento, a lógica que a literatura vem trazendo, ela se aplica perfeitamente. Mas, no nosso caso, dos trechos deformados da bacia, a gente teve que usar
o positivo, né, o rúptil acabou sendo uma resposta positiva, né. Agora, entendendo um pouco da estrutura e do grau de deformação para os arenitos da bacia, a literatura fala que altos valores de resistência têm relação direta com a dificuldade desse local frente à erosão, e que quanto maior for o grau de deformação, mais bandas essa região vai ter. Na pesquisa, nós encontramos, né, como já falamos, valor de rebote acima de 35 para os trechos onde nós temos as aglomerações de bandas. Nós notamos que onde há intersecção de bandas, nós temos grandes nódulos, uma resposta geomorfológica positiva, e nós também vimos que o relevo fica mais proeminente à medida que a deformação vai ganhando complexidade. Casando tudo isso, nós nos questionamos também, a estrutura, ela influencia o relevo da bacia? Nesse caso, a resposta também seria sim. Entendendo agora também a questão litológica, a literatura fala que a coesão litológica tem impacto direto em temperismo diferencial, também fala que a deformação, como é um processo, né, mecânico, principalmente no caso das bandas que nós encontramos que são cataclásticas, os grãos são triturados e eles começam a se acomodar nos trechos, né, nos espaços vazios que a rocha possui. Isso faz com que as bandas possuam uma baixa porosidade. Na pesquisa, nós encontramos que a porosidade das regiões deformadas, onde nós temos bandas de deformação, reduz cerca de 60%. Nós também vimos que as bandas coincidem com as zonas de maior trituração dos grãos. E nós também vimos já, mais de uma vez, que os trechos menos porosos estão também casando com os relevos positivos da bacia. Essa região também tem um valor de rebote, um valor de resistência considerável. Então, a litologia, ela interfere no relevo da bacia? Sim. Então, até agora, nós vimos que litologia, que estrutura, enfim, tudo isso tem uma relação complexa, mas que sim influencia no comportamento do relevo deformado da bacia que nós temos. E diante de tudo isso, entendendo tanto a história tectônica e a história climática, foi possível elaborar esse modelinho, onde nós temos nas figuras A, B, C e D, a estruturação das bandas. Essas regiões são regiões mais resistentes, como nós vimos, são zonas de maior comminuição do grão, maior valor de resistência, menor valor de porosidade. Ao longo da história climática, essa região vai sendo vários e vários metros de sedimento foram embora, e é claro que posteriormente nós temos a formação de uma região que já é mais resistente, como vocês podem ver aqui, ó, que responde de uma maneira já diferenciada. Posteriormente, essa região ela é exumada, esses núcleos de resistência, e uma vez que isso é exumado, isso começa a ficar cada vez mais proeminente, até atingir a configuração atual que nós temos, onde os núcleos de resistência estão casando aí com as ocorrências de bandas de deformação. Então, para concluir, nós notamos que há uma relação entre bandas de deformação, coesão litológica, valor de resistência e o relevo positivo. Né? Nós notamos que a deformação, ela mexeu com as propriedades mecânicas desses arenitos e foi um elemento-chave para garantir a resistência ao intemperismo diferencial, modelando cristas estruturais, segundo esse trend, né, nordeste-sudoeste, que atesta, como nós já falamos, a influência grande do sistema de falhas Porto Alegre. Nós também vimos que os trechos mais elevados correspondem a onde nós temos maior densidade de bandas de deformação, ao passo que essa deformação vai perdendo complexidade, o relevo vai ficando mais plano, e até chegar à região menos deformada que nós temos, que é mais planinha. Então, dentro disso, nós podemos também concluir que o relevo das bandas é um indicador crucial para localizar zonas de falha, arenitos porosos. E isso indica, sim, um controle estrutural que foi usado ativamente pelo clima como uma forma de expor as superfícies mais resistentes da bacia sedimentar do Rio do Peixe. Essas são as principais referências que nós usamos na pesquisa. É isso. Obrigada. Ok, Ana. Você cumpriu o tempo. Agora nós vamos abrir a participação da banca. César,
Você concorda que a gente deu o critério da idade? Pode ser. Começando por Hilário, então? A gente não precisa revelar as idades, mas... Uhum. Tá certo, nós todos temos quase a mesma idade, né? Então, Hilário, por favor. Obrigado, Rubson, e obrigado, Beatriz, pelo convite da pós-graduação de Geografia da UFC. É uma pós-graduação bem conceituada, tá certo? Antes de continuar, vocês, Rubson, eu estou vendo sua imagem aí, quando você parar de me escutar, porque houve algumas interrupções no que Beatriz estava falando, quando você parar de me escutar, levanta a mão aí, que eu sei que eu tenho que repetir, tá certo? Ok, mas o seu áudio de cara já está bem melhor do que o de Beatriz. Tá certo, tá certo. Então, eu fiquei muito satisfeito. A pós-graduação em Geografia da UFC é uma referência nacional, é uma pós-graduação no Nordeste de nível 6, não é uma coisa fácil, né? Isso se deve o altíssimo nível do corpo docente e também do resultado das pesquisas do corpo discente. Então, é um prazer participar dessa pós-graduação. Eu participei da primeira banca de mestrado dessa pós-graduação, que foi defendida pelo Rubson, não é, Rubson? Você foi o primeiro mestrando, ou não? Sim, foi o primeiro. Da primeira turma. Da primeira turma, exatamente. Eu lembro disso. Eu estou em casa, então vocês provavelmente vão ouvir aí um vendedor de picolé gritando aqui do lado da minha casa. Se isso acontecer, eu peço desculpas. Então, vamos lá para os meus comentários. Beatriz, eu fiquei muito feliz com a sua dissertação, certo? Ela foi extremamente útil. Essa dissertação foi financiada, em parte, pelo projeto coordenado pelo professor César Nogueira, aí também presente, que era um projeto da Petrobras, certo? E o que é que petróleo tem a ver com geomorfologia, né? Tem a ver tudo, né? Tem a ver tudo. Então, vou fazer alguns comentários aqui que eu acho extremamente positivos para essa dissertação. A primeira delas, Beatriz, é que você fez um excelente mapeamento geomorfológico da bacia, certo? A primeira coisa que eu acho que você fez, e nesse mapeamento você trabalhou com falhas, você priorizou as falhas, e você fez uma excelente correlação entre e feições em escala de bacia. Você trabalhou com duas escalas de imagens, a escala de imagens de drone e a escala de imagens de satélite. E você comparou essas duas escalas. Você mostrou muito bem como é que fenômenos que ocorrem em escala pequena, eles podem afetar coisas que fez uma correlação muito clara entre as duas escalas. E isso foi muito bom. Certo? E você fez o uso de dados litológicos de afloramento, você fez uso de dados estruturais, você mediu bandas, você fez uso de geomecânica, são dados do martelo de Smith, você fez uso de imagens de satélite, sensoramento remoto, você usou muito sensoramento remoto, e você deu uma grande contribuição para o projeto. A grande contribuição disso aí, eu acho que o César vai concordar comigo, foi porque nós estávamos procurando áreas novas para trabalhar sobre bandas de deformação. E essas bandas de deformação, elas têm uma enorme implicação para a movimentação de fluidos em uma bacia sedimentar. Não é só petróleo, é petróleo, gás, água, qualquer tipo de fluido que se movimentar na bacia tem, essas estruturas têm um papel fundamental. E você, com o seu trabalho, nós conseguimos localizar
afloramentos novos de quase 3 quilômetros, né? Afloramentos embaixo dos quais nós tínhamos dados sísmicos, e que afloramentos que foram imagiados pelo Rubson com o drone, e que agora são temas de pesquisa, você identificou inicialmente, e agora são temas de pesquisa. Por exemplo, é tema de uma doutoranda do César e minha, a Lorena, que está trabalhando especificamente em áreas que você ajudou a identificar. Isso é extremamente importante. Durante de uma banca, de uma mesa redonda no Sinagel, no próximo Sinagel, que deveria ter acontecido alguns meses atrás, algumas semanas atrás, não, para o ano que vem. E nessa palestra, eu fiz uma palestra com um professor lá da Unicamp, e nessa palestra são a existência, a revolução que está acontecendo nas geociências, com o uso de afloramentos digitais, o uso de ferramentas que permitam a caracterização de superfícies digitais em cavernas, em afloramentos, em superfícies, e isso tem dado uma nova perspectiva à geomorfologia. Rubson, no Brasil, eu posso dizer com muita clareza, é um dos geomorfólogos que está se credenciando a isso. Os trabalhos do Rubson estão envolvendo imagens de drone, e agora o Rubson, junto com o Daniel e com a gente, também está trabalhando com fotogrametria terrestre, né? Eu acho que essa é uma das ferramentas, eu falo ferramenta num sentido positivo, porque algumas pessoas, pelo menos na geologia onde eu trabalho, falam, isso é uma ferramenta, isso não tem muita importância, como se estudar ferramentas não tivesse importância, mas essa nova ferramenta de geotecnologias, e o uso de fotogrametria terrestre, até com celular as pessoas estão fazendo isso, para mapear superfícies, está revolucionando a geomorfologia de uma forma que vocês não imaginam. A geomorfologia está caminhando a passos largos, de a gente fazer caracterização de superfícies em detalhes que eram impossíveis há tempos atrás, e fazer correlações disso com imagens de menor escala, imagens de satélite. E foi exatamente isso que você fez no seu trabalho. Tá bom? Então, eu achei isso extremamente importante. Você está na vanguarda daquilo que eu acho que a geomorfologia tem de melhor, que é o trabalho usando essas novas tecnologias. Bom, eu tenho a primeira pergunta agora para você. O seu trabalho tem aspectos extremamente positivos. Eu vou discutir pouquíssimos pontos aqui, muito mais para ilustrar o seu trabalho e para ver como é que você vê esses pontos de pesquisa. Esse trabalho seu culminou com a submissão de um trabalho para a Revista Brasileira de Geomorfologia, que eu tenho certeza que vai ser aprovado, né, e que vai mostrar toda a importância das suas conclusões para a comunidade geomorfológica do Brasil. Bom, eu acho que uma das coisas mais importantes que você encontrou no seu trabalho, Beatriz, é o seguinte. Você está me escutando bem, não é? Eu acho que não interrompeu, não. Então, uma das coisas mais importantes é que a gente marcava que zonas de falhas, principalmente em terrenos cristalinos e bacias sedimentares, principalmente em bacias sedimentares, eram marcadas por quebras negativas. Na geomorfologia, a gente achava que era uma área rebaixada, por exemplo, era marcada por rios. E que as áreas positivas eram outras coisas, certo? Eram qualquer coisa menos uma falha. Você quebrou esse paradigma com esse trabalho seu, tá certo? Esse trabalho, se fosse escrito em inglês, com alguma modificação da introdução e da discussão, ele iria tranquilo para uma revista chamada Geomorphology, tranquilo. Então, você quebrou esse paradigma. O que você disse, basicamente, foi: existem zonas de falhas que são positivas, que, em vez de marcarem uma quebra negativa, são positivas. Isso é uma quebra de paradigma, completamente, na geomorfologia. A minha pergunta é: você acha que isso pode ser aplicado a outras bacias? Acho que sim, mas a gente também tem que considerar outros elementos, né? Porque, no nosso caso, a gente conta com o clima semiárido,
E o clima semiárido, ele facilita muito a nossa vida para identificar esse tipo de feição, né? Então, se a gente for considerar, sei lá, um clima equatorial, alguma coisa nesse sentido, a gente teria que repensar, entendeu? A forma, né? E até mesmo a resposta morfológica disso seria outra, porque os processos também, intempéricos também são outros, né? O regime é completamente diferente. Em outras palavras, se essa bacia estivesse na Amazônia, podia ser uma coisa bem diferente, não é isso? Mas você acha que se for em bacias do Nordeste, por exemplo, eu posso usar a mesma coisa, né? Em bacias em regiões de clima árido, um dos lugares, acho que o lugar mais clássico de descrição de bandas de deformação é Utah, nos Estados Unidos, é um deserto. Então, eu acho que lá também isso ocorreria, né, esse tipo de descrição. Mas eu concordo com você, se fosse uma bacia na Amazônia, talvez isso não servisse. Essa conclusão, Beatriz, ela deveria estar em todas as suas apresentações, tá bem? A aplicação desse método que você fez, onde é que ele pode ser aplicado? Em que tipo de bacia? Certo? E você sempre colocar, se você for para um congresso, sempre se colocar que, em contextos climáticos diferentes, a coisa pode não funcionar da mesma forma. Bem? Bom, existe uma coisa no título que talvez seja característico da geografia, jamais seria na geologia. Você colocou no título a seguinte coisa: condicionamento do relevo ao longo das zonas de falha, com bandas de deformação, na bacia sedimentar do Rio do Peixe, Brasil. Esse termo sedimentar é necessário? Eu pergunto para você, mas pergunto também para o Rubson, ele é necessário na geografia, porque quando a gente trabalha na geologia, bacia Rio do Peixe é suficiente. Quando a gente fala de bacia, a gente subentende bacia sedimentar. Vocês trabalham tanto com bacias hidrográficas que talvez possa confundir. Eu achei que foi isso, não é isso? Exatamente. Inclusive, a gente recebeu, quando a gente teve a resposta da revista, a gente tinha colocado só a bacia do Rio do Peixe. E o revisor sugeriu colocar sedimentar para diferenciar, porque, inclusive, tem uma bacia hidrográfica chamada Rio do Peixe. E tem um local completamente diferente daqui. Então, realmente poderia causar algum tipo de confusão. Eu diria, Hilário, que grande parte das análises de geografia física, elas utilizam, uma grande parte mesmo, pode ter certeza que mais da metade, elas utilizam como amarração territorial a bacia hidrográfica. Isso para análise de erosão, isso para análise ambiental, isso para análise geomorfológica, isso para compartimentação geoambiental. É um recorte territorial muito comum de ser usado, a bacia hidrográfica. Então, bacia, na área de geografia, é bacia hidrográfica. Se não for hidrográfica, tem que dizer o que é. Ah, tá certo. Tá bom. Eu entendi isso. É por isso que eu vi o nome, me causou estranheza, mas por isso eu estou perguntando. Tá bem? Em tudo que você falou, Beatriz, só tem uma coisa que eu discordo, que não é do seu resultado, mas é de uma referência bibliográfica que você diz. Não sei se é referência bibliográfica. Você disse na sua apresentação que a bacia Potiguar e a bacia Rio do Peixe foram, em algum momento, uma mesma área de deposição, certo? Você chegou a encontrar isso em algum lugar? Agora, não vou me lembrar, sendo bem sincera. Porque isso é controverso. Não se sabe se essas bacias elas estiveram unidas. Existe uma ideia de que, por exemplo, a bacia do Araripe foi unida à bacia do Parnaíba. A superfície de deposição da bacia, por exemplo, do Araripe, aí no Ceará, era bem mais ampla. Não tenho a menor dúvida que era bem mais ampla, não tenho a menor dúvida. E que as superfícies de deposição dessas bacias eram bem maiores do que são hoje. A dúvida é se elas estavam ligadas, se eram a mesma bacia. Então, isso é controverso, e eu não sei se, eu acho que não existe trabalhos que mostrem isso, que afirmem isso com certeza. Então, se você colocou isso no texto, eu não lembro mais, mas era bom rever e retirar, tá bem? Porque isso, se existe algum trabalho que coloca, ele não é bem aceito. Isso ainda é uma dúvida, se todas essas bacias, tem um monte de bacias pequenininhas em volta da bacia do Rio do Peixe e próximas à bacia Potiguar. Tudo era uma mesma superfície de deposição? Não se sabe.
Pode ser até que elas tenham sido na mesma superfície de deposição num período pós-rift. A gente não sabe se elas foram o mesmo rift, provavelmente não foram. Né? Rift, você sabe que são grabens, são regiões rebaixadas. Então, deviam ter vários lagos, durante a separação da América do Sul e da África, deveriam ter vários lagos em vários locais, mas não era um único lago. Agora, depois que esses lagos acabaram e se formou, e que houve uma invasão no final do Cretáceo, uma invasão marinha, essa invasão marinha cobriu muita coisa. E aí sim, no período pós-rift, essa invasão marinha pode ter... O mar não vai cobrir aqui, não vai cobrir, cobre um lugar e não cobre o outro, ele cobre tudo. Então, se ele cobriu tudo, se existem evidências marinhas, por exemplo, no Araripe, existem evidências marinhas na Bacia do Ceará, e se os dois são cretáceos, é claro que os dois que havia uma ligação, não tem a menor dúvida disso, e que esse meio pedaço aí esse pedaço entre uma e outra foi erodido. Ou seja, entre Araripe e Fortaleza, aquilo que existia de pós-cretáceo, aliás, de pós-rift, que são aquelas formações que estão lá no topo do Araripe, aquilo que devia estar depositado lá, mas tudo foi embora. Porque se foi marinho, não tem como, o mar cobriu tudo. Não tem como justificar um mar no Araripe sem ter um mar próximo à Fortaleza. Agora, pode ser que esse mar tivesse caminhos diferentes. A topografia atual pode ser que não fosse a topografia da época. Bom, então acho que essa informação ela não procede. Por último, eu queria que você fizesse um resumo, eu estou curioso para saber disso, quais foram os softwares que você usou e quais foram enfim, em termos de tecnologia, em termos de geoprocessamento, em termos de imagens, o que foi que você aprendeu durante o seu mestrado? Porque eu acho que isso vai ter essa visão que você teve durante o seu mestrado vai ter uma aplicação com essa metodologia. Você pode listar os softwares e as metodologias que você usou. Acho que o maior aprendizado que eu tive foi de sair um pouco do mecânico e entender a teoria, entender o significado por trás desse mecânico. Porque é muito fácil você chegar para alguém e dizer assim, extrai linha no canto tal, e a pessoa só vai lá mecanicamente e faz aquilo. Eu lembro que a gente tinha começado a extrair alinhamentos positivos de relevo, porque a ideia era extrair positivos e negativos. Mas quando a gente foi começar a relacionar os elementos, a gente começou a ver que não tinha necessidade de a gente extrair os negativos para a bacia, pelo menos nesse caso, porque a gente viu que os positivos estavam dando essa repercussão, né? E isso foi feito no QGIS, né? Grande parte do que eu apresento é feito no QGIS. E também as composições coloridas de imagens foram feitas manualmente no Global Maper também, né? Excelente, excelente. Aí, também, outro aprendizado grande também que eu tive foi dar alguma aplicabilidade para as imagens de drone, que era algo completamente novo para mim no mestrado também, né? Tanto de identificar a superfície, a própria composição colorida, e como eu disse, identificar feições, bem diferente, é um contexto um pouco mais diferente do que quando você trabalha com um contexto mais regional, né? Acho que também teve muito isso, assim. Então, acho que também, dependendo do tipo de pesquisa que a gente faz, os métodos podem dar resultados completamente diferentes. Então, por exemplo, quem trabalha com caverna que usa o QGIS pode encontrar uma coisa completamente diferente, né? Porque não é o software por si só que vai dizer o resultado que a gente vai encontrar ou algo assim, né? Então, acho que foi muito isso, assim. Para mim, como eu falei, o maior diferencial em relação à graduação, algo assim, foi entender a teoria ou caçar o sentido por trás do mecânico, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Ok. As imagens de drone foram manipuladas pelo seu orientador e foram entregues para você já prontas, né? Quer dizer, você não precisou coletar, mas a aquisição dessas imagens, o tratamento dessas imagens e fazer com que essas imagens estejam prontas para trabalho não é uma coisa do outro mundo também, certo? Mas isso aí também seria coisa demais para o mestrado, né? Mas o importante é que você soube pegar a imagem e soube trabalhar. Então é isso. Para finalizar, eu estou extremamente satisfeito. Eu acho que sua dissertação ela atingiu os objetivos. Você aprendeu,
várias técnicas novas, você trabalhou com diferentes escalas, você fez ligação entre uma escala de imagem de satélites e uma escala de drone, imagem de drone, e você entendeu os processos de falhamento, você quebrou um paradigma da geomorfologia. Eu acho que isso não é pouca coisa. E você ainda terminou sua dissertação com um trabalho submetido. Eu não sei se isso é obrigação da pós, não sei se, Rubson, isso é uma obrigação da pós, submeter trabalho? É. Perfeito. Perfeito. Então, eu acho que você atingiu plenamente os objetivos, parabéns. Você fez isso durante um tempo que você estava trabalhando, tá certo? Isso não é pouca coisa, você conseguiu gerenciar o tempo, e você demonstrou ser uma pessoa extremamente objetiva, sistemática, e que sabe trabalhar com equipes, isso é uma coisa importante. Você soube trabalhar, transitar, e não teve nenhum momento receio de enfrentar e aprender novas coisas, geotecnologias, novos conceitos, e se integrar a uma equipe que já estava formada. Ok? Meus sinceros parabéns, então, e para mim, Rubens, eu estou satisfeito. Ok, Lário, obrigado. César, por favor. Opa, Rubson, obrigado. Rubson, eu peço só desculpa, realmente eu estou sem a câmera aqui, mas a minha voz está chegando aí, tá tranquilo? Dá para escutar bem? Sem problema, César, sem problema. Obrigado. Dá para escutar bem. Ok. Então, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Ana Beatriz, Rubson, os demais. Gostaria de agradecer o convite, né? E parabenizar pelo excelente trabalho, né? Parabenizar você, a Rubson, né? Pelo empenho, e ter chegado, né, a esses resultados tão importantes. Parabenizar também pela apresentação, né? Excelente apresentação. Você sintetizou bem aí os principais pontos. Algumas coisas esclareceram durante a sua apresentação, né? E eu acho que um ponto, né, bem positivo, né? Quer dizer, vários pontos positivos, mas gostaria de destacar alguns pontos, e é isso que me convence de que realmente você alcançou os objetivos da sua dissertação, né? Pelo menos aquilo que a gente espera de uma dissertação de mestrado. Fechar algumas lacunas importantes, né? E uma em especial, como o Hilário já comentou aí, né? Que é a questão de identificar quebrar esse paradigma, né? De que esses lineamentos geralmente são associados a feições negativas, né? Então, claro, para a banda de deformação isso funciona bem, mas você pondera muito bem isso ao longo do seu texto. E isso ajudou bastante, vem ajudando bastante a gente na identificação também de novos afloramentos, né? A gente que trabalha com afloramento, a gente sabe, né, o quanto que é difícil, o quanto que é complexo identificar afloramentos, né, e identificar afloramentos dentro de uma lógica, né, de sequência, de correlação entre eles, não é uma coisa fácil, porque são momentos, né, você chega no afloramento e você faz toda a descrição, depois vai um outro afloramento, faz uma outra descrição, passa 2 meses, 3 meses, passa um tempo, depois volta, encontra outros afloramentos, e até você, né, montar toda uma logística assim de interação entre os afloramentos, né, e você buscar uma correlação e um significado do que esses afloramentos em conjunto estão dizendo para a gente em escala regional, na escala maior, não é uma coisa que não é uma coisa simples, né? E é uma parte importantíssima, né, da pesquisa, que é a identificação de afloramentos, né? E, inclusive, é a questão, né, claro, não é dizendo que o censuramento remoto ele vai encontrar todos os afloramentos, claro, não é isso, né? Claro, vai ajudar bastante, vai nos guiar bastante, como nos guiou muito na identificação do afloramento 2, principalmente, né? E também no afloramento 1 que você trabalha ali, aquele afloramento é muito intrigante, a posição dele, a altura dele, né, na borda de uma bacia, e o seu trabalho ajudou, né, ofereceu critérios e parâmetros para a gente selecionar isso, né, e identificar esses novos afloramentos, e também buscar uma matemática, uma discussão bem importante, essa correlação, né, da influência do clima, né, que é de fundamental importância também na preservação dessas estruturas. Okay? Então, tá de parabéns por tudo isso, né? Você alcançou aí uma lacuna bem importante, bem interessante. Também uma coisa interessante que eu achei no seu trabalho é o conteúdo de informações geológicas,
né, que você trouxe, até mais, né, principalmente na sua fundamentação teórica, até bem mais do que a parte, né, da geomorfologia. Eu tenho uma sugestão para fazer, mas mais à frente eu faço, mas essa foi uma impressão assim, bem positiva, né, a quantidade de informação geológica que você trouxe, né, não somente em escala de afloramento, mas buscou algumas correlações importantes. E também eu acredito que, né, a questão da sua ida a campo, né, essa vivência, né, de ter ido a campo e ter, de fato, observado essas estruturas, né, contado essas estruturas, né, ver a questão do relevo, o comportamento dessas estruturas moldando esse relevo, também eu acho que foi uma coisa bem positiva, né, durante a sua dissertação. Né, você foi lá, de fato, e viu na prática, né, como que essas estruturas elas estão, né, se distribuindo ao longo dessas zonas de falha, né, que são caracterizadas por banda de deformação. Mas, assim, também muito legal a questão de se ter um trabalho submetido, então isso aí já te credencia, né, a ter essas discussões mais refinadas, né, como você chegou, né, a trazer, né, não só na sua apresentação, mas na sua dissertação, está mostrando muito bem essa lacuna, está muito bem exposta. Eu acho também, acredito que isso deve muito também à questão, né, do teu manuscrito ter direcionado, ter focado muito bem, né, todos os teus esforços para identificar e preencher uma lacuna tão importante quanto foi essa que você identificou. Mas, assim, apesar não, com tudo isso que você conseguiu, né, de submeter esse trabalho, estar com esse trabalho em avaliação, é importante também você ter esse documento, né, mais ou menos arrumado, mesmo porque isso aí vai ser também parte do teu cartão de visitas, né? Então, eu vou aproveitar minha fala agora para tentar mostrar alguns pontos que eu julgo ser importantes, talvez não seja muito fácil, né, de você entender, né, ao longo das revisões do corpo do texto, né? Então, eu selecionei alguns pontos aqui que eu julguei ser importante para a gente discutir aqui e deixar o mais claro possível para na hora que você for trabalhar com esse texto, você não ter dúvidas, né? Então, é só você ter um pouco cuidado com algumas terminologias, né, como, por exemplo, essa questão dos elementos da zona de falha. Você fala muito de zona interna, zona externa, né, da deformação, núcleo da deformação, mas, assim, eu não me recordo de ter visto ao longo das suas figuras, do seu texto, né, você mostrar como é que ocorre essa subdivisão e quais são os critérios para você chamar isso de zona interna e zona externa. Claro, isso não é objetivo seu, mas você fala em vários locais e talvez eu acho que seria importante dizer o que de fato que seria essa zona interna, essa zona externa e principalmente esse núcleo, né? Você cita no seu resumo, né? Você cita nos seus resultados, né? E eu acho que seria importante, né, talvez você utilizar alguma bibliografia já apresentada, como Araújo, por exemplo, Araújo et al. 2018, né, que ela trata dessa questão, dessa delimitação dessa zona de dano, né, e você ilustrar o que seria isso, né, ou na fundamentação teórica, ou lá na tua metodologia. Eu acho que seria importante isso, porque isso tem um impacto forte, né, inclusive tem uma das suas figuras, se eu não me engano, é a figura 26, né, aquela belíssima foto que você tem daquele afloramento lá de Lagoa Vermelha, em que você gera um modelinho, né, você tem a foto, você faz algumas marcações e você bota um modelinho ali de relevo, onde você tem toda a estruturação, e aí exatamente ali você classifica zona interna, zona externa, e não tem núcleo. Então, seria bom, né, já que você utiliza tanto esse conceito, né, seria importante talvez ilustrar uma coisa bem simples e referenciar esse trabalho, de repente, de Araújo. Tem muitos outros trabalhos na literatura que trabalham com isso. Eu posso depois te passar. Não, inclusive está até escrito na dissertação. E aí eu acho que valeria a pena fazer isso. Outra coisa também é com relação, ainda com essa temática, ainda essa coisa de alguns termos, né? Por exemplo, você utiliza, né, esses termos em inglês, né, que a gente tenta trazer para o português, como o rift, né, e aí a gente transformou isso, bota um E no final e a coisa ficou aceita na literatura portuguesa como rift, com um E no final. Mas, enfim, e tem alguns termos aqui que eu sugiro aqui que você reveja, né, como a questão do host, ou você chama host, ou você chama autoestrutural. Então,
né? Não tem problema nenhum, chama isso de host, né? Eu acho importante manter um padrão, né? Assim como fábrica, né? Você fala fábrica de rocha, em algum local você fala de fábrica da rocha, né? Então, mantenha esses termos, terminologia, né? Como de origem ela é, que eu acho que vai ser muito mais importante. Mas tem vários locais, eu tento localizar isso para você, ok? Eu acho importante, Ana, você fazer uma localização geográfica, né, dos estados, né, naquela sua figura inicial, né, acho que é a figura 1, você coloca lá a figura A, B e C, né, e aí você localiza a área B no mapa A, e daí você fala dos estados, dos municípios, mas você não posiciona nenhum limite de estados, por exemplo, né, na sua apresentação. Ali, naquele mapa ali, tem 3 limites de estados: Rio Grande do Norte, Ceará e o Rio Grande e a Paraíba, né? Então, e outra coisa também com relação ainda nessa temática de localização é a questão da localização dos seus afloramentos, né, na bacia. Né? O afloramento 1 e 2 é localizado no perfil, mas no seu mapa geológico, por exemplo, ele não está localizado, né? Então, dá uma posicionada aí para a gente com relação a isso, né? Outro ponto também que eu julgo ser importante na página 22, figura 2, mas não precisa colocar, não, né? Você vai entender o que eu estou falando, né? Você fala dos domínios, dos limites geotectônicos, né? Mas você não posiciona nenhum deles. Eu acho isso importante, por exemplo, né? Você bota ali o domínio, o domínio jaguaribeano, né? E o limite ali com o domínio Ceará, não, desculpa, Rio Piranha, Seridó. Mas como você não posiciona, ninguém sabe onde é que é exatamente esse limite. Né? Se é na zona, você considera isso como sendo na zona Porto Alegre ou na zona de saneamento de Jaguaribe. Então, seria importante, e também o lineamento Patos lá, limitando o domínio, zona transversal lá embaixo, por exemplo. Então, acho importante você posicionar esses limites na figura 2. Né? É importante você cita, mas esses domínios eles ficam meio que soltos no espaço, e eu acho importante você marcar muito bem aonde seria o limite, né, o limite geotectônico desses domínios. Uma coisa que você, em parte, né, pega um pouco a carona daqui, que Laio comentou a respeito, né, na sua apresentação você falou, né, eu até estranhei, né, você falou, né, dessa questão da bacia Potiguar e a Rio do Peixe e o que aconteceu entre essas duas bacias, né? Eu até estranhei que no seu texto de fato não tem. O que você tem, você fala da questão da subbacia de Cozinho, né? E aí na subbacia de Cozinho você no começo do texto, você classifica as subbacias como sendo Brejo das Freiras, Souza e Pombal. Mas lá nos seus resultados, você faz uma consideração, né, e você traz para isso a subbacia de Icozinho como fazendo parte do domínio da BRP, né, da Bacia Rio do Peixe. Então, eu concordo com o que o Hilário falou, né, realmente não tem nenhum trabalho que crave isso, né, apesar de existir alguns trabalhos, tem um trabalho que comenta a respeito disso, mas do ponto de vista mais deposicional, ok? Você tem arenitos, e os arenitos são classificados como sendo anteronaval, né, mas é muito comum nessas bacias você ter arenitos fluviais que vão estar presentes no registro estratigráfico de qualquer bacia do interior dessa. Eu acho que isso não é um critério muito forte para você trazer essa bacia de Cozinho para dentro do... Mesmo porque você tem ali o maciço do Pereiro, né? Você tem uns granitos ali separando um bloco do outro. Pombal e Souza, tudo bem que o relevo é bem arrasado e a erosão ali acontecendo não seria muita novidade, né? Assim como não aflora no Alto de Santa Helena, no Rocha de Santa Helena, né? Se passasse mais um tempo erodindo, e acredito eu, se houver um surgimento aí continuar erodindo, de fato, aquele Alto de Santa Helena vai se expor ali o embasamento, né? Atualmente não expõe, né? Mas expõe lá entre Souza e Pombal, subbacia de Souza e Pombal, mas eu não sei, né, o quanto que a gente poderia estender a subbacia de Cozinho, né, trazer a subbacia de Cozinho para dentro da bacia Rio do Peixe, ok? Então, é só para você rever isso com calma aí depois, né? Outra coisa ainda nessa temática aí, eu gostaria só de
né? Você fala da evolução Rift, da evolução pós-Rift. Em vários locais você associa, cita alguns trabalhos sobre inversão, né? Eu gostaria que eu marquei alguns locais lá, né, e sugeri a inclusão do trabalho do Vasconcelos et al. 2020, né, que ele traz de uma forma mais incisiva, aí, com dados de subsuperfície, né, muito mais robustos, né, ou muito complementares àquilo que a gente viu lá em 2015. Né? Então, é uma sugestão aí para você avaliar junto com o Rupson aí, para ver se é conveniente acrescentar ou não essa referência. Eu senti falta, né, como eu comentei no início, eu senti falta ali, né, principalmente nesse capítulo que você coloca ali, inicial, localização e caracterização da área de estudo, né, de uma abordagem geológica mais regional, geomorfológica mais regional. Eu esperava que você, no início, comentasse um pouco mais, assim como você comentou sobre todas as unidades litoestratigráficas, né, dentro da bacia e fora da bacia, né, eu esperei que você falasse um pouco mais sobre esse contexto, né, você cita muito o Maciço do Perego, tudo bem, mas Serra do Martins, então tem, né, e entre essas duas grandes feições, o que acontece, né, eu senti um pouco de falta sobre, né, você comentar um pouco mais sobre a geomorfologia, né, nessa escala regional, que como você expõe lá no início do seu trabalho. Mas está lá indicado e você vê se ainda há tempo para estabelecer essa inclusão. Ok? Uma pergunta aqui agora. Você, lá, acho que é nos seus resultados, se eu não estou enganado, né, você fala, um dos critérios que você utiliza na questão da identificação, né, dessas zonas com essa deformação rúptil, né, seria a existência de arenitos mais resistentes. Né? Claro, você fala de bandas de deformação, você fala de outros critérios que você estabeleceu, mas você fala desse arenito mais resistente. Eu fiquei sem entender muito, né, mas é lá na página 54, com calma você olha. Né? Aí a pergunta é, esse arenito mais resistente que você se refere, são os arenitos, aqueles arenitos brancos, né, aqueles arenitos, então, né, eu suspeitei que fosse isso, né, então, ele ficou meio solto, né, esse arenito mais resistente, são aqueles localizados próximo da borda, no Alto de Santa Helena. Eu sugiro, tem um trabalho aí de Silva, 2000 e, agora eu esqueci o ano, 2018, se eu não estou enganado, em que ele fala, que ele classifica com dados de Poços, ele classifica duas novas formações de idade mais antiga a essas formações cretácicas que você mostrou aí. Né? E aí ele chama a atenção da formação Triunfo, formação Pilões. Eu indiquei tudo lá no seu texto, então se realmente isso for relevante, talvez fosse importante colocar a existência, né? O que seria essas duas formações, né, lá nesse capítulo localização e caracterização da área de estudo. Né, quando você fala, você mostra os mapas e a carta estratigráfica da bacia do peixe, talvez seja importante você fazer, mencionar a existência dessas duas formações aí. Né, se for realmente relevante. Né, você analisa aí, senão mantém como está. Uma coisa, na figura 20, né, eu comentei isso, acho que na sua qualificação, né, esse mapa, o mapa da figura 20, né, esse mapa de hipissometria, para mim é um mapa assim, muito, muito legal, né, é um outro resultado que você, ser um subproduto do que você, né, abordou como sendo algo, né, principal para você, isso ficou meio que com um plano de fundo, mas assim, em termos, pelo menos ao meu entender, né, em termos, né, de uma geomorfologia um pouco mais de escala de bacia e buscando uma interpretação mais regional, me chama muita atenção, né, eu vou ser um pouquinho chato e insistir novamente. Eu sei que você, dessa vez, você colocou lá nos resultados, né, algum texto falando sobre a questão da acreção e a questão da erosão. Né? No extremo oeste, no extremo leste da subbacia de Sousa, aquela mancha azul, você associa aquilo o rio do Peixe ali passando e realmente, né, erodindo. E aí você, lá na subbacia de Brejo das Freiras, você fala de um processo de acreção. Eu só tenho uma dúvida com relação a essa acreção. Essa acreção que você se refere, seriam depósitos cenozoicos ou depósitos quaternários provenientes ali da borda ali da subbacia de Brejo das, a borda flexural da subbacia de Brejo das Freiras, são depósitos vindo aqui daqueles granitos, é isso? Como é que você vê isso?
Na verdade, o que eu tento trazer é que a região mais elevada ela está sofrendo, obviamente, processo de erosão, e que essa mancha mais verde azulada é onde nós temos processo de deposição, entendeu? Nesse caso, a gente está fazendo, inclusive, um trabalho por fora para entender um pouco isso melhor. Mas é bem provável que os sedimentos que estão, né, formando essa região aqui, depois o mais atual, tem a ver tanto com o sedimento que está sendo trazido do Pereiro, como também dessa região mais elevada aqui da bacia do Rio do Peixe e também do setor a sul da própria bacia, né? Eu acho esse mapa muito legal, porque você olha, claramente você vê que a oeste da Falha de Porto Alegre, né, você vê que a bacia realmente ela tá, os depósitos estão mais elevados, né, do que o lado leste dessa Falha Porto Alegre, né? E aí a gente vê aqui, você cita no seu trabalho lá aquelas bacias, né, Nazaré, alguma coisa assim, né, que fica em cima daquele granito, né? E a própria Icozinho ali também, né? Eu acho aquele mapa ele tem muita informação ali dentro dele, né? E assim, né, quando a gente plota aqueles SRTM clássicos, realmente a gente não vê muita diferença, né? Mas quando você entrou nessa escala aí, né, utilizando um processamento mais refinado, assim, trazendo maior resolução, né, eu gostei muito desse mapa. Agora não é o momento mais conveniente, mas César, um pouco mais sobre isso. o César, qual é a figura, por favor, da tese, por favor, da dissertação? Você sabe qual é? É a 20. Qual? 20, figura 20, ela fica na página 55. 63. É 63 Ok, ou é obrigado. 55? Ok? Eu achei Ok, muito obrigado. Ok, obrigado. Ok, Laio. Então, eu achei muito legal essa figura aí e eu acho um resultado bem interessante. A gente consegue observar nisso aí, né? Desculpa a insistência, mas realmente deixa eu ver aqui. Tem algumas coisinhas aqui. Só mais 2 pontos, né? Na realidade, só mais um ponto, né, para não me estender muito. O seguinte, eu achei aquela figura, a figura 28 da página 67. Eu tenho uma curiosidade assim, né, uma curiosidade minha mesma, né? É o seguinte, até aquele afloramento que você tem né, umas feições meio dobradas, assim, é bem próximo vizinho açude, né, colado do açude. Aquela escarpa ali, você falou, ali tem 28 metros, né? E assim, não é um afloramento tão... A frente dela e a altura dela tem mais ou menos aproximadamente 28 metros de altura. Não é um afloramento dos mais deformados, né? Pelo menos eu lembro muito bem que a gente andou por cima, você. Inclusive, tem a figura seguinte, acho que é a figura 28, se eu não estou enganado. A 27 é a figura do drone. E a 28, tem até umas fotos de drone de detalhe que você fez. Você vê que tem algumas daquelas fotos não tem estrutura, não tem uma deformação clara, né? É estrutura sedimentar mesmo, né? As camadas, tudo preservado ali na frente. E aí eu fico me perguntando, né? O quanto que aquele relevo é uma pergunta, né? O quanto que aquele relevo ele é jovem, né? O quanto que tectônica seria essa porque o que eu imagino que aquilo não tinha, assim, tudo bem, tem algumas regiões que aqueles enclaves são bem marcados, né? Tem, inclusive, que você frisa muito bem aí, tem um cluster daquele que você marca muito bem ali e você vê que realmente ali está segurando aquele relevo, né? Isso, sem dúvida, na figura na figura A, na 28A, né? Você tem esse clusterzão aí, realmente isso figura. Mas quando você olha para C, você olha para D, né? A C, o acabamento sedimentar está todo ele preservado, né? Então, o que é que você acha? Então, acho que seria um outro ponto também a se pensar o quanto que essa tectônica, apesar de ser uma bacia cretácica, mas o quanto que essa tectônica recente também ela pode arquear e jogar para fora esse relevo, né? Claro, se
se isso acontece de fato, isso é só uma especulação, ok? Eu não tenho um dado, não tenho informação nenhuma, eu nem sei se a gente mediu o acamamento daquilo, né? Porque você olhando assim de cima, parece uma dobra, né? Uma dobra sinforme, né? A boca levantada para cima ali, mas eu realmente confesso que eu não tenho dado, não sei se a gente chegou a medir, né? Mas aquilo ali parece que aquilo tem uma deformação assim mais, né, mais pronunciada. Eu não sei, né? É uma impressão que eu tenho. Eu queria saber a tua posição. Você, o que é que você acha daquilo? Você não acha aquilo meio estranho, não? 28 metros e numa deformação não tão intensa assim? Pois as figuras C e D, lembra que é tipo um cotovelo, né? Isso. O AF1. Então, pensa que em uma ponta do cotovelo você tem a figura, o que seria a figura C, e no outro extremo do cotovelo é onde a gente tem a D. Então, lembra que é um cotovelo e essa parte, né, esse vértice específico é onde está mais pronunciado, né? É onde está mais abrupto, que é justamente onde está a figura A, que tem esse cluster, e a figura B também, onde você tem essa escapa mais pronunciada. Isso. Então, se for analisar mais ou menos nessa perspectiva, a gente poderia dizer que esses trechos que têm um acamamento, eles são mais suaves, pelo menos a impressão que eu tenho é essa. E que o trecho que tem esse cluster e tudo mais, que vai aparecer as ocorrências de bandas de deformação que a gente vê em campo, é onde a gente tem esse paredão mais abrupto nesse cotovelo, entendeu? Ah, tá certo, tá certo. Realmente nessa C, realmente ele, apesar de ele estar preservando as estruturas ali, mas realmente ele está mais suave, tem razão. Ok, beleza. Então é isso, né? Eu gostei muito, viu, Ana? Muito bom o trabalho, excelente, gostei dos resultados, as figuras, né? As fotos, as imagens, os modelos, tudo bem organizado. Claro, tem coisas ao longo do texto que precisam ser trabalhadas, né? Não melhoradas, mas não diria melhoradas, mas trabalhadas, né? E aí eu te mando tudo, né? E fico também à disposição para qualquer outra. Tentei sanar aqui alguns pontos aqui que talvez fosse causar alguma dúvida e algumas curiosidades também, mas no mais é isso, ok? Parabenizar novamente pelo trabalho, né? E boa sorte aí na sequência aí da sua carreira profissional, ok? Obrigado, Rubens. Bom, muito obrigado, César. Na condição de orientador, não vou fazer muitos comentários, até porque sou, em parte, corresponsável por certas ausências no trabalho de Ana. As ausências que César se referiu, concordo. Ana, eu acho que faltou talvez um pouquinho, sabe de que no seu trabalho, às vezes a gente fica tão apegado a uma ciência mais de ponta, de vanguarda, e aí fica a oportunidade de trabalhar num projeto como esse e tal, e mergulha, mas aí esquece um pouquinho os clássicos. Talvez no seu trabalho faltou, sabe um pouquinho de quê? De Radam Brasil. Para descrever geomorfologicamente assim essa topografia regional. O Radam Brasil faz isso muito bem. É lógico que a interpretação que ele faz sobre o relevo, muita coisa está completamente desatualizada. Não tinha tectônica em 1981, de 81, 84, se não me engano, foi o Ari Natal, o período que foi feito o relatório. Não tinha dado, não tinha neotectônica, não tinha essas informações que nós temos hoje. Então, as interpretações eram muito associadas para a superfície de aplanamento, aquela história toda lá. Né? Muito daquilo caiu, assim, meio que em desuso. Mas a forma de descrever a paisagem, topograficamente, aquela forma tradicional, ainda é válida. São textos de qualidade para descrever a região. Isso, uma coisa. E dois, talvez, outra coisa que teria sido mais interessante detalhar um pouquinho melhor, é a parte geomorfológica mesmo da evolução da área. Você mostra um modelo de exumação que se adequa muito bem à ectiplanação de Biddle, mas você não faz referência a essa história de saprolitização, de duplo aplanamento, de fronde de alteração que você tem, né? O que você tem hoje é a expressão de um embasamento que é representado pela bacia e na qual as bandas de deformação foram realçadas por processos erosivos.
essa história, geomorfologicamente, dá para ser contada muito bem à luz da teoria da altiplanação, de duplo aplanamento, não? Você tem a superfície do solo e a base do regolito sendo trabalhada para depois ser removida numa fase mais seca, né? Bom, mas isso é coisa para adiante, certo? Pessoal, agora eu vou pedir, entramos num momento em que a banca vai se reunir para discutir o seu trabalho, coisa que nós vamos fazer aqui rapidamente. Então, eu vou solicitar que todos os participantes deixem a sala, depois vocês pedem de novo. Professor Rubson, professor Hilário, só um momentinho. Professor Rubson, tem um outro link que se chama definição de resultado. O Erandim mandou para o senhor concomitante a esse link da defesa, onde vocês, professores da banca, vão para essa outra sala. Os participantes desta sala não precisam sair. Vocês Tá somente desligam a câmera de vocês. Deixa aqui em stand-by, né? Exatamente, aí vocês vão para outra sala, eu estou lá esperando por vocês, tá bom? Definição de resultado. Tá bom. Hilário, você ia dizer alguma coisa? Exatamente o que a Edilene acabou de falar. Obrigado. Tá bom. Então, pessoal, até já. Edilene, você pode me mandar esse link de novo? Claro, professor Rubson, estou mandando para o senhor agora. Tá bom, obrigado. Aí, Rubens, você me repassa, então, por favor? Tá bom. Edilene, você pode mandar para... Você tem um e-mail do César? Eu vou olhar aqui no e-mail da pós se está cadastrado do professor César Nogueira. Sem problema, pode mandar para mim que eu envio para ele. Professor Hilário também está mandando para vocês. Vamos ver quem é que chega primeiro. Confira aí, Rubson, se chegou. Eu já acabei de mandar. Confira aí, César, por favor, se chegou. Chegou. Ok, chegou sim. Obrigado. Eu vou querer ser contratado como secretário da pós. Olha, Edilene, bota ele de seu auxiliar. Eu aceito.
Edilene, estamos de volta. Ok, professor. Falta o professor. Ah, o professor César Nogueira também deve estar aqui. Ok, já estou aqui, já. Já estão todos aqui. A banca se reuniu e agora eu vou fazer aqui uma leitura rápida da ata de sessão da defesa da dissertação de mestrado. Então, como parte das exigências para a concessão do grau de mestra, às 3 horas do dia 2 de novembro de 2020, realizou-se a sessão pública de defesa de dissertação de mestrado da aluna Ana Beatriz da Silva Barbosa. O trabalho tinha como título Condicionamento do relevo ao longo de zonas de falha com bandas de deformação na bacia sedimentar do Rio do Peixe, Brasil. Compunham a banca examinadora os professores doutores Rubson Maia, na condição de orientador, Francisco César Nogueira e Francisco Hilário Rego Bezerra. A candidata expôs oralmente a dissertação, que em seguida os membros da banca procederam à arguição. E a sessão foi finalizada, momento esse presente, com a aprovação sem ressalvas do trabalho. Então, Ana Beatriz, parabéns, você conseguiu concluir essa etapa de forma muito feliz, com louvor, e agora eu deixo a palavra contigo. Eu estou muito feliz. Acho que quem conviveu mais comigo sabe que não foi nada fácil. Tanto o processo antes de entrar no mestrado, como também o mestrado como um todo. A gente não sabia muito bem o que ia trabalhar ao longo da pesquisa e foi trocando muita coisa e foi tudo muito desafiador, assim. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, ao grande eu sou, a razão de tudo isso, porque, sinceramente, eu, por conta própria, não teria conseguido nada sozinha. Também agradeço muito a minha família, que foi meu apoio emocional, né, já que academicamente a gente não tem muito esse suporte. Agradeço aos professores da banca, porque não foram apenas professores que estiveram avaliando um trabalho, mas foram pessoas que construíram, desde que a pesquisa se entendeu por pesquisa, e eu agradeço demais a vocês, porque vocês são incríveis como professores, mas também como pessoas. Então, eu devo muito do meu progresso na pesquisa também à participação de vocês. Devo muitíssimo ao professor Rubson, porque está me aguentando desde 2016 aí, tanto na graduação como no mestrado. E também me ajudou muito a maturar a pesquisa e tudo mais, então, maturar o artigo. Devo muito, agradeço muito também ao pessoal que convive comigo no trabalho, as meninas do 222. Por vezes nós tiveram que aguentar escrevendo a dissertação no celular, para depois passar para o Word e dar vida para o que a banca conheceu, para o que todo mundo conheceu aqui. E a todo mundo que está aqui, os quarenteners que me ajudaram muito a maturar a questão da evolução da área, Pedro e Wesley especialmente, a Sabrina, todo mundo do Lajeco, então, A Lorena, Lorena, né, Ana? Caio também, gente, foram pessoas incríveis, que eu acho que esse trabalho não é só um trabalho de Ana Beatriz, mas é um trabalho de todo mundo praticamente que está aqui, porque me ajudaram emocionalmente, espiritualmente, academicamente também. Devo muito, assim, de coração a todo mundo que está aqui, porque realmente foram pessoas, assim, indispensáveis. O remanescente da turma da graduação, a Jéssica, o Augusto, a Amanda, foram pessoas também incríveis e que aguentaram também várias situações que a gente passou. Então, agradeço realmente, assim, minha palavra é muito de gratidão e de alegria por esse momento. É isso. Obrigada. Ok, Ana. Antes de encerrar, eu queria só perguntar uma coisa. O que é 222? É o ônibus Antônio Bezerra, Papicu, via Antônio Salles. É o ônibus que eu pego para poder ir para o trabalho. Ela falou aí a turma do 222. Aí, sim. Tá certo.
Eu pensei que era aquele bloco lá do Gilberto Gil em Salvador. Então, pessoal, Hilário, César, Ana, muitíssimo obrigado a todos presentes e vamos encerrando essa atividade por aqui. Ana, a partir de agora eu vou assumir com a banca o encaminhamento das atas, a parte de documentação, e vejo isso com a Secretaria da Pós. Então, pessoal, obrigado e boa tarde a todos. Ok, obrigado, Hudson. Tchau, até logo. Nada. Tchau, tchau.